Quando alguém te deixa, mas não some, algo estranho acontece dentro de você. Não é ausência completa, também não é presença real. É um espaço psicológico aberto, desconfortável, silencioso, que prende a sua mente mais do que se a pessoa tivesse ido embora de vez. Esse tipo de afastamento não é confuso por acaso. Ele ativa mecanismos profundos de apego, expectativa e validação. E quem não entende isso acaba se colocando numa posição fraca, sem perceber. Se você quer entender o que realmente está por trás desse comportamento e como usar isso a seu favor, fique até o final. Se inscreva no canal agora e comenta de onde você está assistindo, porque esse vídeo vai mexer com a sua forma de se posicionar. Quando alguém vai embora, mas continua orbitando, observando, reagindo de longe, deixando sinais sutis de presença, isso não é indecisão romântica comum. É um jogo psicológico inconsciente de controle emocional. A pessoa não quer estar, mas também não quer perder completamente o acesso ao impacto que causa em você. Ela mantém a porta entreaberta porque isso preserva poder. Poder de retorno, poder de validação, poder de comparação. E o detalhe mais importante, isso só funciona se você continuar emocionalmente disponível. A mente humana odeia finais definitivos. O cérebro prefere uma história mal resolvida a um encerramento claro. Quando alguém some totalmente, a dor é intensa, mas tende a se organizar com o tempo. Quando alguém fica ali meio presente, meio ausente, o seu sistema emocional fica em alerta constante. Você começa a interpretar sinais, a criar narrativas, a esperar movimentos. Isso consome energia, foco e autoestima. E enquanto você tenta entender o comportamento do outro, o outro simplesmente se beneficia do efeito da sua atenção contínua. Psicologicamente, isso se chama reforço intermitente. É o mesmo mecanismo usado em jogos de azar. Pequenos estímulos imprevisíveis criam mais dependência do que recompensas constantes. Uma visualização inesperada, uma reação discreta, uma mensagem neutra, um reaparecimento casual. Nada disso é suficiente para nutrir, mas tudo é suficiente para manter você preso. E quanto mais você reage, mais confirma que ainda está disponível emocionalmente. Aqui entra o ponto que quase ninguém aceita. Quem fica preso nessa dinâmica costuma confundir dignidade com paciência. Acha que esperar em silêncio é maturidade, quando na verdade é apenas permanência passiva. O silêncio só é poderoso quando vem acompanhado de retirada emocional real. Ficar quieto enquanto continua esperando não é estoicismo, é autoabandono disfarçado. A pessoa que não some completamente está consciente ou não, testando se ainda tem acesso ao seu valor. Se você responde rápido, observa cada movimento, muda seu humor com base em sinais mínimos, você entrega a resposta. Você ainda está ali, você ainda reage, você ainda valida. E isso reduz sua posição, mesmo que você não diga uma palavra. O erro mais comum é tentar provocar uma decisão no outro, forçar conversa, pedir clareza, exigir definição. Isso raramente funciona, porque quem mantém esse tipo de presença ambígua não está confuso, está confortável. Confortável com o poder de não escolher. Confortável com a atenção sem compromisso. Confortável com a segurança de saber que, se quiser, ainda pode voltar. A virada psicológica acontece quando você entende que não precisa cortar dramaticamente nem confrontar. Você precisa retirar energia, retirar investimento emocional, retirar expectativa, retirar leitura excessiva de sinais. A ausência que gera impacto não é o sumiço teatral, é a ausência de reação. É quando o outro percebe que os estímulos não produzem mais efeito. Quando você para de alimentar a dinâmica, algo interessante acontece. Ou a pessoa se afasta de vez, porque perdeu o benefício psicológico, ou tenta se reaproximar com mais intensidade, porque sentiu a perda de controle. Em ambos os casos, você sai da posição fraca, porque agora a resposta não define mais seu valor. Estoicismo não é indiferença forçada, é clareza interna. É entender que quem quer estar, está, e quem hesita,
já respondeu. O resto é ruído. Quando você internaliza isso, sua postura muda, seu silêncio muda, sua presença muda e, principalmente, sua ausência começa a falar por você. Existe um ponto em que a mente começa a perceber algo antes mesmo da razão aceitar. Um incômodo silencioso. Uma sensação de estar sendo mantido em espera, e quando você ignora esse sinal, paga com desgaste emocional. Quem não some completamente costuma agir de forma sutil, quase educada. Não invade, não corta. Apenas aparece o suficiente para não ser esquecido. Isso cria uma ilusão perigosa, a de que ainda existe possibilidade. Mas possibilidade não é compromisso. Possibilidade não é presença. Possibilidade é apenas espaço para projeção. O problema não é a pessoa ir embora. O problema é você continuar se posicionando como alguém disponível para alguém que já escolheu não ficar. E isso corrói sua autoridade pessoal pouco a pouco. Porque toda vez que você aceita migalhas emocionais, você treina sua mente a se contentar com menos do que merece. E o outro percebe isso, mesmo que não saiba explicar conscientemente. Há uma diferença enorme entre alguém que está confuso e alguém que está confortável. A confusão busca clareza. O conforto evita decisão. Quem realmente está dividido tende a se aproximar mais, não menos. Tende a conversar, não a desaparecer parcialmente. Já quem mantém esse vai e vem emocional está apenas usufruindo do espaço que você permite. Silêncio, nesse contexto, não é ausência de palavras, é ausência de disponibilidade. Você pode até responder, mas sem expectativa. Pode até existir, mas sem girar em torno. A mudança real acontece dentro. Quando você deixa de observar cada movimento, quando deixa de reagir emocionalmente a estímulos mínimos, quando sua vida não pausa esperando o próximo sinal. O cérebro humano reage fortemente à perda de controle. Quando alguém percebe que já não consegue mais prever sua reação, algo se quebra internamente. A previsibilidade é confortável. A imprevisibilidade gera alerta. E não é joguinho. É consequência natural de alguém que retomou o próprio eixo. Você não muda para provocar. Você muda porque não aceita mais viver em suspensão emocional. Muitas pessoas confundem desapego com frieza. Não é. Desapego é liberdade interna. É não precisar de respostas para seguir em frente. É não precisar fechar ciclos com palavras quando as atitudes já falaram. Quando você para de buscar significado em cada gesto do outro, sua mente se organiza. Sua energia volta. Seu foco retorna para si. Existe também um fator de espelhamento. As pessoas tratam você de acordo com a posição que você ocupa. Se você se posiciona como opção, será tratado como tal. Se posiciona como alguém inteiro, que não aceita a presença pela metade, o campo muda. Às vezes a pessoa se afasta, às vezes tenta voltar com mais clareza. Mas o ponto principal é que você não está mais à mercê. Quem entende poder silencioso, entende isso. Não é sobre desaparecer para ser notado, é sobre deixar de implorar por presença. É sobre não negociar com quem já se retirou emocionalmente. A sua força não está no que você diz, mas no que você deixa de fazer, no que você para de aceitar, no que você não reage mais. E quando você realmente solta, algo curioso acontece. Mesmo que a pessoa nunca volte, você percebe que recuperou algo muito mais valioso: sua estabilidade, sua dignidade, sua paz interna. E isso muda tudo. Porque a partir desse ponto, quem entra na sua vida entra por escolha mútua. Não por carência, não por medo da perda, não por jogos psicológicos mal resolvidos. O verdadeiro controle não está em manter alguém preso, está em não se prender a quem já demonstrou que não fica. E quando você entende isso, ninguém mais consegue te manter em espera. Existe um motivo profundo pelo qual a presença parcial do outro incomoda tanto. Ela ativa a parte mais primitiva da mente, aquela que busca pertencimento e segurança. Quando alguém não some, seu cérebro entende que ainda há chance. E enquanto houver chance, ele não descansa. Ele observa,
compara, interpreta, cria hipóteses. Isso mantém você mentalmente conectado a alguém que já não está emocionalmente disponível. E essa conexão unilateral é uma das maiores fontes de desgaste psicológico. A pessoa que age assim raramente está pensando em você como indivíduo. Ela está pensando no efeito que causa, no alívio de saber que ainda importa, no conforto de não ter fechado uma porta. É uma forma silenciosa de egoísmo emocional, não necessariamente malicioso, mas profundamente desequilibrado. Porque enquanto ela preserva opções, você sacrifica a estabilidade. O erro mais sutil é achar que maturidade é suportar a ambiguidade. Não é. Maturidade é reconhecer quando algo não é recíproco e se retirar internamente. Não com drama, não com acusações, mas com lucidez. Você não precisa explicar seu afastamento emocional. Quem percebe mudança real, sente antes de entender. Quando você para de responder da mesma forma, para de demonstrar disponibilidade constante, para de justificar sua presença, o campo muda. A pessoa começa a sentir algo que não sentia antes, a ausência de efeito, e isso gera desconforto, porque ela estava acostumada a ter impacto, a saber que ainda mexia com você. Quando isso some, a dinâmica perde sentido. É nesse ponto que muitos cometem outro erro: interpretar uma tentativa de reaproximação como prova de sentimento. Nem sempre é. Às vezes é apenas reação à perda de controle. Por isso, postura é tudo. Se você retorna ao padrão antigo, o ciclo se repete. Se você mantém a nova posição, o outro é forçado a escolher. Ou se apresenta por inteiro ou se afasta de vez. A sua força está em não negociar sua dignidade por migalhas emocionais. Está em não explicar demais, em não se justificar, em não competir com o silêncio do outro. Quem precisa de provas constantes de valor já entregou seu poder. Quem se sustenta internamente não precisa convencer ninguém. Existe um respeito silencioso que nasce quando você não se coloca mais como disponível para quem não se posiciona. Mesmo que a pessoa nunca verbalize, ela sente. Porque o respeito não vem de palavras, vem de limites claros. E limites não precisam ser anunciados. Eles se manifestam no comportamento. Estoicamente falando, você só controla uma coisa: sua resposta. Não controla o ir e vir do outro. Não controla a confusão alheia. Não controla sentimentos indecisos. Mas controla o quanto isso entra na sua mente. O quanto isso ocupa sua energia. O quanto isso define seu valor. Quando você entende que presença parcial é ausência disfarçada, a decisão fica simples. Você não precisa cortar laços externamente para se libertar internamente. Basta parar de se posicionar como alguém à espera. A espera é um lugar fraco. A escolha consciente de seguir em frente é um lugar de poder. E quanto mais tempo você sustenta essa postura, mais sua identidade se reorganiza. Você deixa de se ver como alguém que foi deixado e passa a se ver como alguém que escolheu não aceitar menos. Essa mudança interna é percebida e muda não só essa dinâmica, mas todas as próximas relações da sua vida. No fundo, tudo se resume a uma pergunta silenciosa que quase ninguém tem coragem de responder com honestidade. Por que você aceita alguém que não escolhe ficar, mas também não tem coragem de ir? A resposta raramente está no outro. Está no medo de encerrar algo sem garantias. Está no apego à possibilidade. Está na dificuldade de sustentar o próprio valor sem confirmação externa. Quando alguém te deixa, mas não some, ela ocupa um espaço psicológico que não deveria mais existir. Um espaço que impede novos movimentos, novas conexões, novas versões de você. E enquanto esse espaço permanece aberto, você vive em estado de espera. Não totalmente preso, mas nunca completamente livre. Isso enfraquece sua postura, sua clareza e sua presença no mundo. A libertação real acontece quando você entende que não precisa de fechamento vindo de fora. Fechamento é uma decisão interna. É o momento em que você para de tentar entender, explicar ou justificar o comportamento do outro e passa a observar o efeito que isso tem em você. E se o efeito é confusão, ansiedade ou diminuição do seu valor pessoal,
A resposta já está dada. Quem vive com poder silencioso não corre atrás de definições. Ele observa padrões, e padrões não mentem. Quem quer estar, se faz presente de forma clara. Quem não quer, cria zonas cinzentas. Permanecer nelas é uma escolha. E toda escolha tem um custo. Existe uma dignidade invisível em sair de cena emocionalmente sem anunciar. Em parar de reagir, em parar de se explicar, em parar de oferecer acesso a quem não sustenta a presença. Isso não é frieza, é autorrespeito. É entender que sua energia é limitada demais para ser desperdiçada com quem não sabe o que quer. Quando você realmente retira investimento, algo muda no seu olhar. Você passa a perceber quantas vezes se diminuiu para manter alguém confortável. Quantas vezes silenciou sua intuição para não perder uma possibilidade. Quantas vezes confundiu apego com amor. Essa percepção dói, mas fortalece. E a partir desse ponto, você não se impressiona mais com reaparecimentos tardios, mensagens vagas ou sinais confusos. Porque você já sabe o que isso significa. Você não reage com raiva. Não reage com expectativa. Reage com neutralidade. E a neutralidade é um dos sinais mais claros de poder emocional. Quem não some, mas também não fica, só mantém influência enquanto você permite. No momento em que você se retira internamente, essa influência desaparece. E mesmo que a pessoa nunca perceba conscientemente, você sente. Sente alívio, sente espaço, sente clareza. O estoicismo ensina que perder o que nunca foi sólido não é perda, é correção de rota. E quando você aceita isso, deixa de se ver como alguém abandonado e passa a se ver como alguém alinhado consigo, alinhado com seus limites, alinhado com sua dignidade, alinhado com seu valor. No final, não se trata de fazer alguém voltar. Se trata de não permitir que alguém fique pela metade, porque quem vive pela metade nunca acessa o melhor de você, e quem não acessa o melhor de você não merece permanecer, mesmo que nunca vá embora completamente.